Boa noite, pessoal. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Léo Arruda, eu sou co-diretor do Altruísmo Eficaz Brasil, junto com a Luana. Meu, minha formação é em ciências moleculares e neurociências, eu trabalhei com algumas outras coisas, trabalhei como desenvolvedor, trabalhei um pouco na Doibem, que é a nossa avaliadora de organizações aqui do Brasil. E né, quando trabalhei na Doibem, eu estudei um pouco a metodologia deles. Bom, vocês devem saber que um dos tópicos importantes dentro do altruísmo eficaz é a questão de priorização de causas. E talvez vocês já tenham visto também a questão do ITN. Acho que o pessoal que passou pelo programa introdutório já deve ter visto isso. Então, eu vou explicar um pouquinho, né, como que o altruísmo eficaz faz priorização de causas. Tem várias metodologias, não tem só ITN, mas eu vou falar um pouco de ITN aqui. Eu não sou especialista em ITN, eu estudei um pouco, conversei com algumas pessoas também, mas é algo que eu quero aprofundar. E eu tenho bastante interesse que a nossa comunidade aprenda a fazer priorização de causas. Eu acho que é algo que vai dar uma capacidade especial para a nossa comunidade do Brasil conseguir avaliar nossas próprias causas. Então, a gente não vai ficar tão dependente, né, de organizações externas ou da própria do IBEM. Né? Eu acho que é algo que está dentro do nosso alcance, desenvolver essa capacidade interna dentro da comunidade. E é algo que a gente pode ajudar outras ONGs, outras organizações aí do terceiro setor, talvez até governo. A gente pode usar para priorizar os nossos próprios projetos também. Então, eu acho que é algo que dá, dá um poder importante para a comunidade desenvolver coisas próprias. Então, vamos lá. Bom, eu acho que todo mundo aqui já conhece o Altruísmo Eficaz, mas se alguém ainda tem dúvidas, o Altruísmo Eficaz é um projeto que busca encontrar melhores formas de ajudar os outros e colocá-los em prática. Ele é, ao mesmo tempo, uma área de pesquisa, tenta identificar quais são os problemas mais prioritários e as melhores soluções para eles, e para isso a gente precisa fazer priorização de causas. E é uma comunidade prática que usa esses conhecimentos para causar impacto. Não estou mudando o slide. Bom, acho que todo mundo sabe que o mundo é cheio de problemas. Aí eu fiz só uma listinha de alguns dos mais proeminentes. E aí a questão é, né, tá, tem todos esses problemas, o que que a gente faz, né? Por onde a gente começa? Qual que existe um critério, né, que a gente pode usar para priorizar? A gente vai considerar simplesmente os problemas maiores, ou existem critérios mais específicos que poderíamos tomar como princípio. E então a escolha do problema é um dos principais determinantes do impacto, né? Ele vai determinar não só o tipo de impacto que você vai ter, mas você vai quais vidas, né? Quais grupos de vidas você vai impactar, né? Quais regiões geográficas, etc. Mas também as causas elas têm efetividade, tem soluções de custo-efetividade diferentes para diferentes causas. Nós temos recursos limitados, não, cada um de nós só pode atuar em poucas causas, né? Ainda que nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, a gente teria que decidir, né, o que a gente quer resolver primeiro. E então, como que a gente faz para priorizar entre eles, né, para encontrar onde a gente pode fazer a maior diferença? E a gente pode pensar isso tanto como Altruísmo Eficaz do Brasil, como alguém tomando decisão por uma ONG, por um governo, ou como cada um de nós pensando em que causa priorizar em termos de carreira, por exemplo.
ou doações. Então, o Outros Eficaz, ele identificou 3 critérios importantes. Então, queremos causas que são importantes, então que elas têm um tamanho grande, que afetam muitos indivíduos. Queremos achar causas para as quais a gente tem algumas soluções, de preferência soluções que já são bem conhecidas, testadas, e custo-efetivas, né, que a gente consegue um efeito bom com custo relativamente baixo, e que ainda precisam ser endereçados. Então, no sentido de que elas ainda não estão saturadas de recursos. Elas ainda têm uma demanda grande por pessoas e dinheiro e talentos, etc. Então, assim, o altruísmo eficaz prioriza os problemas que têm escala, então afetem o maior número de indivíduos no maior grau, tratabilidade, possam ser resolvidas de forma custo-efetiva, e, finalmente, que sejam relativamente negligenciados. Então, que a solução deles esteja limitada pelo número de pessoas e recursos dedicados. E a gente pode estimar esses 3 fatores, então, tentar estimar a escala, a tratabilidade e a negligência para priorizar entre causas. Só para entrar em mais detalhes assim sobre o fundamento, né? É, a escala ou importância, geralmente se fala importância, então fica ITN. Ele é o total, o fardo total ou o benefício total envolvido naquela causa, né? Então, quantos indivíduos são afetados e em que grau eles são afetados. Então, por exemplo, você tem uma doença que afeta 1 milhão de indivíduos e que, em média, ela tira 2 anos de vida. Então, teremos 2 anos vezes 1 milhão, 2 milhões de anos de vida perdidos, né, por aquela doença, por exemplo. A tratabilidade é definido como qual é o benefício que a gente espera dobrando os recursos investidos. Então, digamos que sejam alocados US$ 1 bilhão anualmente para aquela causa, né? Se a gente agora dedicasse 2 bilhões àquela causa, quantos por cento do total a gente acha que seriam resolvidos, né? Então, a gente reduziria, por exemplo, pela metade, né, o, o número de anos de vida perdidos por aquela doença, por exemplo, né? A gente resolveria 100%. E negligência é o inverso do total de recursos dedicados. E isso normalmente é medido em dólares, né? Então, são investidos US$ 2 bilhões naquela causa, 100 bilhões. No caso de causas em que você tem pessoas, digamos, uma causa que ela é predominantemente atuada por voluntários, né? Ou é uma causa que envolve, depende muito de apoio político, por exemplo, apoio de pessoas da sociedade. Se faz algum tipo de conversão. Então, você pode considerar, digamos que cada pessoa custa, digamos, US$ 10, ou algo do tipo. É o que ela contribuiria, teoricamente, com US$ 10. E aí, quando você, quando você multiplica esses 3 fatores, a gente tem o benefício total, né, que está envolvido naquela causa, vezes a porcentagem do benefício, se a gente dobrasse os recursos investidos, dividido pelos recursos dedicados atualmente. Então, só para dar uma intuição melhor, né, então, a gente está multiplicando o tamanho da causa pela porcentagem que a gente acha que seria resolvida, dobrando os recursos, dividido pelos recursos que já são dedicados. Então, a gente está dividindo o benefício que seria adicionado pelos recursos dedicados, e isso dá benefícios por recursos dedicados, que, então, por exemplo, anos de vida por dólar dedicado àquela causa. Então, o que a gente está fazendo é tentar estimar o custo-efetividade marginal de resolver aquele problema. Então, custo-efetividade é o efeito pelo custo, né? Então,
por exemplo, anos de vida salvos por dólar, e marginal, porque a gente quer o, o benefício adicional que $1 a mais dedicado a essa causa vai gerar, né? Não o benefício que já foi gerado. A gente quer saber quanto que vale investir mais recursos nessa causa. Então, o ITN é basicamente, ele é basicamente uma forma de estimar custo-efetividade marginal. É, bom, a organização 8000 Hours, que também você já deve ter ouvido falar várias vezes, né, ela usou o ITN para identificar 28 causas prioritárias, né, então, eles avaliaram muitas causas e chegaram num ranking dessas 28. E as top 5, né, então, em primeiro lugar tem riscos de inteligência artificial, que é um tema aí que a gente discute bastante, né, no grupo, no programa introdutório. Sabemos aí que estamos em um período importante, né, no desenvolvimento dessa tecnologia. É uma tecnologia que parece que vai ter um impacto gigantesco em todos os setores da sociedade, e possivelmente pode nas próximas décadas dar origem, né, a um tipo de inteligência superior à nossa, que pode ter impactos difíceis de prever, né, e possivelmente muito perigosos. Pandemias catastróficas, então aí tivemos aí a pandemia da Covid, estamos tendo outros tipos de pandemia, então mostrou, né, o potencial destrutivo que uma pandemia tem no mundo, a dificuldade de coordenar isso politicamente, né, e temos, bom, existe a hipótese de que esse caso da pandemia do Covid foi causado por um vazamento de laboratório, né, nunca conseguiram provar isso, nem desprovar, mas é bem possível que isso aconteça novamente, né? Então, é bem possível que ou a gente tenha uma contaminação de origem zoonótica, né? Então, algum patógeno que pula, né? De espécies animais para os seres humanos, ou seja também, seja possivelmente um vazamento de laboratório, que também já aconteceu diversas vezes. Armas nucleares, então a terceira causa prioritária. Bom, acho que todo mundo tem noção de que uma guerra nuclear é uma coisa terrível, né? Não só por causa dos efeitos diretos da guerra, dos milhões de pessoas que vão morrer, como pelos efeitos secundários, né, que se tiver uma proporção grande de explosões, a gente pode ter um inverno nuclear que afete a Terra inteira, né, e causando um prejuízo global absurdo em termos de mortes e perda de espécies e produção de alimentos, etc. E, bom, esse é um risco que tem aumentado nos últimos anos, né, por conta dos conflitos internacionais. Eu até mencionei no grupo ontem que tanto a Rússia como os Estados Unidos sinalizaram que estão mudando sua estratégia de armamentos nucleares, né, para aumentar os armamentos, contrariando uma tendência de redução que durava aí, não sei, provavelmente mais de 5 décadas. Então, as coisas estão esquentando, né? Infelizmente. Guerra entre grandes potências, também sabemos que estamos com muitas tensões internacionais, acho que eu não preciso detalhar muito, e, enfim, é um risco existencial aí, né? Um risco que pode causar um desastre de grandes proporções para a humanidade inteira. E mudanças climáticas, e aí, então, não só todos os efeitos que a gente está vendo, né, mas todos os efeitos futuros também, a vida humana e animal. Que mais? Bom, e essa lista ela tem 28 causas, né, só mostrei as 5 primeiras, ela inclui também saúde global e pecuária industrial. Então, essa é a lista que a 8000 Hours usou para priorizar, né, usando o ITN. A 8000 Hours tem um foco mais longo-termista, então eles consideram
bastante o peso, né, dos impactos para as gerações futuras, né, para as décadas futuras, incluindo futuro de longo prazo, aí, séculos futuros, né. Então, eles vão enfatizar bastante riscos catastróficos globais, riscos existenciais nessa priorização. Possivelmente uma organização que atuasse mais no presente, né, ou focasse em, em domínios de causas diferentes, faria outra, outro ranking. Voltando à questão do ITN, de como calcular, então, a importância ela pode ser medida em qualis, que são anos de vida ajustados por qualidade, né? Então, você tenta ajustar quantos anos de vida adicionais, né, uma intervenção pode gerar, e você ajusta por quanto de qualidade de vida, medido subjetivamente, essa, as pessoas avaliam, né? Então, eu vou ter 2 anos de vida com uma qualidade 20% melhor, por exemplo. Se calcula também um custo equivalente, então, um quali humano, eu não lembro de onde eu tirei essa estimativa, preciso verificar se ela está correta, mas pode-se fazer uma conversão para dólares. Então, isso seria, digamos, quanto seria necessário gastar para uma intervenção altamente custo-efetiva, gerar um quali humano, né? Você consegue fazer essa conversão usando esse tipo de referência. Para intervenções de educação, é como usar anos de escolaridade ajustados por aprendizagem, então é Learning Adjusted Years of Schooling. Para intervenções relacionadas ao aquecimento global, pode ser usar toneladas de CO2 equivalente. Os quadros podem ser usados também para animais, né, para vidas animais. Então, com isso você consegue medir vários tipos de causas diferentes, né? Então, e você não precisa fazer conversões muito estranhas, né? Porque converter anos de escolaridade, por exemplo, para qualis é algo difícil de fazer, né? Porque educação tem vários impactos, tem impactos diversos, né? Então, impacta saúde, renda, né? E isso varia também regionalmente. Então, é difícil fazer essa conversão. Então, é mais interessante usar medidas diferentes para esse tipo de intervenções. A negligência, então, é o inverso do investimento total. Então, o investimento total se calcula em dinheiro mesmo, em dólares, e você, parte desse investimento, parte dos recursos investidos são pessoas, né? Então, se tiverem voluntários e elas não recebem remuneração nenhuma, é interessante contar isso também, né? Se for um número significativo, e aí você precisa converter de alguma maneira. Você poderia considerar, por exemplo, que um profissional, alguém trabalhando, né, custaria em ordem de US$ 100.000 por ano, e que isso equivaleria a 1.000 apoiadores. Essas taxas de conversão, elas são um pouco arbitrárias, né? Não dá para a gente ter uma medida muito exata. Em alguns casos, você consegue fazer uma estimativa melhor. Você consegue achar um valor, né, que para contabilizar isso de forma mais contextualizada, né? Tratabilidade quantos por cento do problema seriam resolvidos se dobrássemos os recursos investidos nele. E essa é o fator mais difícil de estimar. Em geral, não dá para ter uma estimativa muito direta disso. O que o pessoal geralmente faz é conversar com especialistas. Então, os especialistas geralmente têm uma noção, né, de tipo, qual é a escalabilidade de uma intervenção, né? Então, será que dobrando os recursos a gente dobraria ou até triplicaria os efeitos, né? Ou existem o que se diz de retornos marginais decrescentes, né? Então, talvez os primeiros US$ 1 bilhão eles consigam alcançar 90% das pessoas, mas esses 10% que faltam, eles precisam de muito mais
muito mais recursos, porque são pessoas que estão longe de centros urbanos, são difíceis de atingir, né, ou são pessoas resistentes por algum motivo, elas não caem nos casos típicos. E é comum, então, os três fatores do ITN são esses três primeiros, e é comum colocar um quarto fator, que é o ajuste pessoal ou institucional. Então, se você não está. Geralmente as pessoas não querem calcular a priorização dos problemas por, é, genericamente, né? Elas têm um objetivo específico com isso, que geralmente é ver se faz sentido aquela organização ou aquele indivíduo atuar nesse problema. E nesse caso, vale a pena você adicionar um fator de ajuste pessoal ou institucional, né, que é quanto que as suas preferências, habilidades e recursos se ajustam para aquela causa. E aí o score, ele é o produto delas, né? Geralmente se tira o log simplesmente porque são números muito grandes, né? Então, tirando o log, você tem números mais fáceis de comparar. E o que a gente está interessado geralmente não é o número exato, porque todas essas estimativas são imprecisas. A gente quer saber a ordem de grandeza. Então, tirando o log, vai dar direto a ordem de grandeza. Então, eu coloquei um exemplo de TN relacionado à causa animal. Então, estou comparando aqui três intervenções em relação ao seu impacto no bem-estar animal. Essas intervenções têm impactos também ambiental ou na saúde humana, diretamente, e eles poderiam ser contabilizados também, mas eu não fiz. Então, no caso, é ativismo vegano, então, ativismo para divulgar o veganismo, né, com a esperança que as pessoas passem a ser veganas, ou pelo menos consumir menos produtos animais. Campanhas contra gaiolas para galinhas. Então, grande parte das galinhas cordeiras vivem em gaiolas e fazem-se campanhas corporativas, né, para convencer as empresas a não, não comprarem desses fornecedores. Né. Você pode também, você pode também atuar para os consumidores. E agricultura celular, para quem não conhece, a gente está cada vez mais avançado o desenvolvimento de carne, né, e produtos baseados em plantas e fungos. Então, essa é uma tecnologia que está avançando bem rápido, né? A gente já tem alguns produtos de carne cultivada em alguns lugares do mundo. No Brasil ainda não, mas deve termos em breve. Uh, então, aqui eu fiz uma estimativa, eu peguei alguns dados da internet. Então, aqui no caso do ativismo vegano, eu considerei que estamos falando de 80 bilhões de vidas. Nesse caso, seriam todos os animais que são criados. Eu usei só animais terrestres, porque se a gente for considerar peixes, esse número fica muito grande. Eu nem lembro quanto que fica, mas tipo, vai, multiplica mais de 100 vezes. Então, temos 80 bilhões de animais terrestres criados por ano para consumo humano. A maioria desses bilhões de animais são galinhas. O número de. O, o total investido, esse é um número. Eu não sei se ele é muito confiável. Eu peguei também de alguma estimativa na internet, mas em torno de 30 bilhões, que são dedicados a campanhas, né, em geral, organizações que promovem veganismo. E eu estimei que a tratabilidade seria 1%. Isso significa, então, que se a gente dobrasse esse investimento, se a gente investisse da ordem de 60 bilhões, a gente, a gente teria 1% de redução nesses 80 bilhões de vidas, que são criados todos os anos para isso. Esse número eu tirei da minha cabeça, então eu não consegui achar essa estimativa em nenhum lugar. Campanhas contra gaiolas para galinhas. Então, a estimativa do número de galinhas
poedeiras que vivem em gaiolas da ordem de 8,3 bilhões. No caso, essas galinhas elas vão continuar existindo, só que elas vão viver fora de gaiolas, né? Geralmente, as condições de vida das galinhas fora de gaiolas também não é ótima, né? Então, eu coloquei um fator de 0,3 para considerar esse fator de melhora da qualidade de vida. Considerei que então, eu teria investimento da ordem de 10 milhões em campanhas específicas para isso, né, e que poderia se reduzir o número de galinhas em 10%. Pode falar, levantando. Desculpa, só uma dúvida, é porque minha ligação caiu, talvez eu tenha perdido a explicação, mas a parâmetro negligência, você pega dividido pelo total de dinheiro investido, mais a quantidade de pessoas que apoiam. Como que você estima os apoiadores, quantos são apoiados? Eu não lembro como que eu peguei esse número específico. Eu acho que eu tentei achar o número de organizações e multipliquei digamos, por 50 ou 100, alguma coisa assim. E aí eu estou convertendo apoiadores, considerando que cada apoiador vale $100, eu acho. Ok. Todos esses parâmetros são discutíveis, assim, né? A gente pode discutir o quão plausíveis eles são, qual que seria o melhor número. E agricultura celular, eu coloquei também 80 bilhões de vidas, porque potencialmente elas poderiam substituir completamente, né, o consumo de animais terrestres. Coloquei 560 milhões, que é a estimativa de quanto esse mercado, investimento nesse mercado hoje, em 2024. E coloquei 0,1% de tratabilidade. Esse número ele é bem baixo, porque é uma indústria ainda bem incipiente. Então, mesmo que a gente dobrasse, né, essa indústria não vai ficar gigante do dia para a noite. E existem limitações tecnológicas, né, existem limitações culturais do mercado, etc. Né? Então, ela não tem como aumentar tão rápido em um ano. Isso aqui eu estou considerando só no prazo de um ano. A agricultura celular, se a gente quisesse, a gente daria para fazer uma avaliação dessas mesmas intervenções, considerando um prazo maior, digamos, a gente poderia considerar 10 anos, e aí, nesse caso, a gente teria que considerar que o crescimento da indústria de agricultura celular provavelmente seria exponencial, né, ou algo do tipo, e nesse caso, provavelmente o score dela aumentaria bastante. Aí, bom, quando a gente considera futuro, a gente tem que considerar uma taxa de desconto também, mas não vou entrar nesses detalhes. E, bom, vocês podem ver, né, que o score, então, o ativismo vegano ficou com um score aí da ordem de uma ordem de grandeza menor, né, do que campanhas contra galinhas e agricultura celular. Aqui algumas referências que eu usei. Tem muito dado que a gente consegue no Google, né? A gente pode tem várias qualidades de fontes diferentes, né? Mas hoje em dia dá para conseguir muita coisa no Google relativamente fácil. Pode falar? Alguém levantou a mão? No, alguém pediu para compartilhar os slides. Pode compartilhar? Sim, posso compartilhar. Dá para fazer a 8N também com uma escala mais simplificada. Então, se você não tem tempo ou não tem interesse em conseguir todos esses dados. Aliás, hoje em dia, eu acho que com IA dá para conseguir vários desses dados, né? É bom pegar uma IA que dá a fonte, né? O ChatGPT nem sempre te dá fontes de verdade, mas acho que ele pode ajudar bastante nisso. Eu não fiz muitos testes, então seria legal alguém testar. Isso aqui, então, é uma escala ITN simplificada com avaliação subjetiva. Então,
Aqui, nosso colega Renan, né, ele queria fazer uma estimativa rápida de qual intervenção seria melhor para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, né, na época que estava acontecendo. Então, ele colocou aí vários tipos, né, de intervenções diferentes: resgate, água, comida, infraestrutura, abrigos, né, apoio a mulheres, animais, higiene pessoal, etc. E colocou, então, a importância, né, então, lembrando, né, o número de pessoas afetadas, vezes o quanto elas são afetadas, tratabilidade, então, quão viável é resolver o problema, né, e negligência, né, então, quanto que tem já recursos investidos nisso, e aí ele somou o score desses três, né. Quando você tem, aqui no caso ele colocou um score de 1 a 3 para cada uma das variáveis, e ele somou, né. A nossa percepção intuitiva de grandezas costuma ser costuma ser não linear, ela costuma ser, eu não sei se ela é logarítmica, eu acho que ela não é logarítmica, mas assim, a gente, por exemplo, como que eu explico isso? Uh, uma coisa, uma coisa muito leve, digamos assim, se eu te perguntar, quão leve é isso de 1 a 10, né? E você vai falar, tipo, você não vai falar, tipo, geralmente você não vai falar 1 para 10 gramas, 2 para 20 gramas, 3 para 30 gramas, 4 para 40 gramas. Você vai falar, tipo, 1 para 10 gramas, 2 para 100 gramas, 3 para 1 quilo, e assim por diante. Então, a nossa intuição perceptiva, ela usa uma escala que não é linear. Então, é como mais ou menos se a gente estivesse tirando o log do valor. Então, eu acho que, nesse sentido, quando a gente multiplica números, o log deles se soma. Então, nesse sentido, faz mais sentido somar do que multiplicar. Mas eu acho que se multiplicasse, o resultado não daria muito diferente. Bom, eu acho que isso é importante para vocês saberem que existe essa possibilidade. Então, se vocês não têm tempo, vocês só querem fazer uma avaliação mais grosseira, usando o conhecimento que vocês já têm, né, as intuições que vocês já têm, é algo que pode ser feito também. Então, finalizando, a metodologia ITN foi criada para avaliar causas. Ela não foi criada para avaliar intervenções e projetos. Quando você tem uma intervenção ou projeto, o ideal é você calcular diretamente o custo-efetividade. Então, se você conseguir medir qual foi o efeito daquela intervenção, né? Então, sei lá, você beneficiou a qualidade de vida em 50% daquelas 100 pessoas, né? E você sabe quanto que foi o custo, né? Você consegue calcular diretamente o custo-efetividade. Não precisa fazer esse tipo de estimativa. E é um modelo bem flexível, você pode colocar fatores adicionais, né, que nem eu coloquei a questão do ajuste pessoal, né, você pode ponderar também por incerteza dos dados, por urgência e outras questões que vocês acharem relevantes. É basicamente isso, a parte teórica, e quem quiser eu vou convidar para fazer uma atividade. Então, a ideia é vocês escolherem uma dessas três áreas e fazer um ITN simplificado, né, então, jogando de 1 a 5, cada um dos três fatores, e depois, se vocês tiverem disposição, buscar dados para tentar calcular o ITN delas de verdade. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês, então fica mais fácil de vocês verem. E eu criei uma planilha para aí só para facilitar, mas é bem simples fazer uma planilha para isso, né? Mas é isso.